começar a nossa videoaula de hoje, tá? No vídeo anterior, eu falei sobre a importância da definição do escopo e como que a gente faz isso, inclusive comentando sobre as ferramentas para a definição dessa importante parte do projeto. E agora, dando continuidade ao gerenciamento do escopo, a gente tem a quarta etapa desse processo, que é a criação da estrutura analítica do projeto, a famosa EAP. Ó, tem duas siglas hoje para você se lembrar dessa videoaula, hein? A primeira sigla é a TAP, TAP, que é termo de abertura do projeto, que está lá na fase inicial do planejamento, e a segunda sigla, que é a EAP, que é a estrutura analítica do projeto, que eu vou explicar agora. Então, o que é essa estrutura analítica do projeto? É como se fosse, acho que uma figura para você pensar, visualizar aí metaforicamente isso, é como se fosse um organograma, tá? Então, a gente tem ali no organograma a gente tem os cargos da empresa conforme a sua, digamos assim, responsabilidade, autoridade, autonomia. Então, ele vai descrevendo desde os cargos maiores, né, lá no nível estratégico, até os cargos mais operacionais, que estão ali ligados à execução da tarefa propriamente dita. Na estrutura analítica de projeto é a mesma coisa. A gente vai definir quais são as atividades grandonas principais e depois a gente vai detalhando essas atividades, usando para isso algumas subdivisões. E cada um desses detalhamentos que a gente vai fazer vai ter a sua entrega específica. Lembra que eu falei dos marcos do projeto, das entregas intermediárias? Então, cada uma dessas funções, digamos assim, ela vai ter uma entrega que vai ser feita e que vai ser a continuidade, vai ser dada continuidade por outro processo que vem na sequência. Então, quando a gente está falando de elaborar a EAP, né, que é a estrutura analítica do projeto, a gente tem que pensar em pacotes de trabalho. O que significa pacote de trabalho? Significa o conjunto de atividades, ações que cada um desses processos vai ter que realizar. Então, por exemplo, eu estou falando resolvo construir uma casa, tá certo? E aí, um dos processos para construir a casa é pensar no encanamento. Então, como que eu vou organizar o encanamento da casa? E aí eu vou ter que pensar em que tipo de cano, então definição dos tipos de canos que eu vou utilizar, do raio, né, da abertura desses canos, onde eu vou posicionar, como que eu vou fazer a fixação desses canos, quantas torneiras eu vou ter, além das torneiras, quais são as saídas de água. Então, eu vou ter que definir todas essas ações, pequenas ações, e cada um desses conjuntos eu vou chamar de pacote de trabalho. E aí fica sempre a pergunta, quanto que eu vou decompor? Então, até quando eu vou descer e ser específico nesse projeto? Depende. O fato é que, quanto mais específico você for, quanto mais você for detalhando, mais coisas você vai ter para controlar. Ou seja, vai dar mais trabalho. Por outro lado, quanto mais trabalho você tiver para controlar, mais próximo daquilo que foi planejado você vai chegar. Então, é uma questão de pesar benefícios e vai muito isso da figura da decisão do gerente de projeto. Então, o primeiro passo para fazer a estrutura analítica de projeto é fazer a decomposição dessas atividades e, geralmente, para fazer isso, a gente conta com o apoio dos especialistas. Então, pessoas que conhecem, de fato, cada uma das áreas que vai compor a nossa estrutura analítica do projeto. Então, o que eu tenho que entregar nesse processo, né? Então, existe para fazer a minha EAP, o que eu tenho que ter, né? Então, eu vou ter que usar o termo de abertura do projeto, então, aquele documento lá do início que tem as principais definições do projeto, e eu vou ter que usar os meus requisitos de projeto, que é essa especificação do escopo do projeto que a gente fez aqui. Então, eu vou ter que usar o termo de abertura e os requisitos para daí eu conseguir entender quais são os pacotes de trabalho que eu vou ter que constituir, tá certo? Então, que a gente vai ter? Dentro de uma EAP, de uma estrutura
de elaboração de projetos, a gente vai ter que pensar que esse projeto ele vai ter que ter uma descrição do escopo, né? Então, ele vai ter que estar descrito quais são as principais entregas, quais são as principais restrições. É meio repetitivo, mas tem que ser assim para a gente entender o contexto. Qual é a decomposição do projeto? Então, em que níveis que eu vou descer, né, as especificações do meu trabalho. E um dicionário da EAP. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas não conhecem ou não sabem aquilo que a gente escreve lá. E como comunicação é uma dimensão das mais importantes que a gente tem no projeto, quanto mais claro que tiver escrito lá, melhor. Bom, aqui a gente tem um exemplo de uma estrutura analítica de projeto, tá certo? Para você entender o que é esse negócio de especificação, de decomposição de atividades. Então, olha isso aqui. A gente tem no primeiro nível, né, é o projeto de sistema do gerenciamento de valor. No segundo nível, esse 1.0, ele se dividiu em 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. Tá vendo? Aí, esse 1.1, ele se subdividiu novamente no terceiro nível, que é onde tem o 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4. E esse 1.1.1, por exemplo, também se subdividiu num quarto nível, que é o 1.1.1.1 e o 1.1.1.2. Tá certo? Então, nessa estrutura analítica de projeto que nós temos exemplificado aqui, nós temos 4 níveis de decomposição. O primeiro nível, que é esse aqui, do 1.0, o segundo nível, que é esse do 1.1, 1.2, esses os 4 que tem aqui. O terceiro nível, que é 1.1.1, 1.1.2 e assim por diante. E o quarto nível, que é o do 1.1.1.1 e assim vai. Então, nesse exemplo, a gente chegou na decomposição em 4 níveis de cada atividade. Então, aqui a gente tem um pacote de trabalho decomposto em 4 níveis, tá certo? Ah, professora, mas aí tipo, você mostrou aqui esse 1.1, a decomposição do 1.1. Então, quer dizer que o 1.2 também vai ter uma estrutura como essa aqui embaixo? Vai! Essa estrutura aqui do 1.1 ela pode se repetir aqui, aqui e aqui também, tá certo? A gente não coloca por quê? Porque aqui é um exemplo didático. Se a gente for colocar tudo, não dá, nem cabe na página, porque fica muito grande. Aqui a gente tem um outro exemplo de EAP. Deixa eu tirar minha fotinho daqui para colocar aqui. Né? E aqui a gente tem uma decomposição em 3 níveis. Olha aqui. Produto de software versão 5.0, está no primeiro nível. Aí, esse produto de software foi decomposto no segundo nível em 5 partes diferentes. Gerenciamento do projeto, requisitos do produto, projeto detalhado, construção, integração e teste. E cada um deles, né, desses 5 aqui, foi decomposto num terceiro nível, que está aqui embaixo. Por exemplo, o gerenciamento do projeto foi decomposto em planejamento, reuniões e administração. Ah, mas se eu quisesse, eu poderia decompor, por exemplo, o planejamento no quarto nível? Pode, é aquilo que a gente falou. Quanto mais decomposto, mais específico, mais controle você vai ter, mais trabalho você vai ter, mais alinhado fica ao planejamento também, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma decomposição em 3 níveis. Primeiro nível é esse aqui, produto do software. Segundo nível é esse aqui, né, da segunda linha que está em cinza. Né? E o terceiro nível, que é esse daqui do projeto, reuniões de administração para o gerenciamento, software, documentação do usuário, materiais de programas para o requisito do produto e assim por diante. Muito bem. E aí a gente vai para a quinta etapa, que é a etapa da validação do escopo. Na validação do escopo, o que a gente faz? A gente chega junto do cliente e diz assim para ele, é isso aqui mesmo? E ele vai validar, ou seja, ele vai aceitar ou não,
né? Se ele disser que ele não valida, está querendo dizer que ele não aceita aquilo que nós estamos propondo para ele. Essa aceitação tem a ver com o tipo, as entregas que a gente vai fazer, com as restrições que a gente vai colocar, com as atividades que nós vamos realizar. Então, é como se a gente estivesse planejando tudo aquilo, mostrando para ele, dizendo para ele assim: é assim que você queria? E aí ele vai dizer é ou não é, tá bom? E aí, esse projeto, ele tem, na validação do escopo, a gente sempre fica sujeito a fazer inspeções, ou seja, o tempo inteiro do projeto, a gente vai ter revisão, auditoria, homologação sendo feitas. Por isso que eu disse que gerenciamento do escopo acontece ao longo do projeto, e não só de maneira pontual. Tá? E é muito importante, sem ter escopo validado, não tem projeto, que a gente vai fazer o projeto para quem se o cliente não validou aquilo que a gente está propondo. Então, o que é que eu devo entregar nessa etapa? Eu preciso documentar as minhas entregas. Então, principalmente as entregas que não foram aceitas. Então, cada uma daquelas decisões que eu fui tomando, das definições que eu fui tendo, eu vou lá submetendo para o meu cliente e ele vai dizendo para mim, aceito, não aceito, e vai documentando isso. Se a documentação pode ser através de um e-mail, pode ser através de um WhatsApp, em termos de tecnologia, né? Ou pode ser também um documento escrito, que o cara vai lá e assina. Pode ser um vídeo, olha, eu autorizo, tá bom desse jeito, né? E aí eu digo para documentar principalmente o que não foi aceito, por quê? Porque se não foi aceito, vai que em algum momento do projeto, esse cliente chega para você e diz assim, não, mas eu queria que você fizesse desse jeito. Aí você diz para ele, tá, mas eu propus isso, você não aceitou. Não, você não falou nada disso. Então, é muito importante registrar aquilo que também não é aceito, para que, se a gente voltar a esse assunto em algum momento, a gente tenha esse recurso para ser apresentado. E aí, nós chegamos na última etapa do processo de gerenciamento de escopo, que é o